Amigos do Mosaico, nossa pracinha recebe hoje Mauro Zeitz, presidente da Associação Cemitério Israelita de São Paulo, nossa querida Hevra Kadisha. Eu não sei como o Mauro encontra tempo para ser presidente da Hevra, para ser presidente do Conselho da Hebraica e tal, mas eu vou aproveitar a oportunidade porque ele dificilmente encontra um horário livre para fazer uma pergunta que muita gente na rua judaica faz. Escuta, a Hevra Kadisha é uma entidade rica e tal, e, portanto, não deveria estar cobrando. Como é que o que é verdade, o que é mito nessa história? As duas coisas que você falou, Rony, são verdade. Não me diga. A Hevra Kadisha é uma instituição, uma entidade judaica muito rica, tem um patrimônio imobiliário gigantesco, temos assim o valor em dias atuais de dezenas de milhares de túmulos. Imagina o valor disso, são centenas de milhões. Então, a nossa comunidade, brincando e falando sério, pode estar garantida que, em termos de média de faturamento, de média de falecimentos por ano, 500 falecimentos judaicos e enterros por ano, nós temos garantidos bem mais que 50 anos de local para os judeus. Essa é uma observação interessante. Entre o Embu e o Butantã. Claro. Porque no Butantã ainda temos para mais 25 anos. Eu ia só completar, dizer o seguinte. Sim. Se você vai para a Europa hoje, mesmo nos Estados Unidos, você vai encontrar cemitérios judaicos abandonados. Isso. Então, essa é uma razão. Exatamente isso. O cemitério judaico da Vila Mariana está lotado. Tem praticamente 5.000 sepultados e tem lugar para mais 12 pessoas. Então, ele é um museu, claro. Não é mais um cemitério. E por que não está abandonado? Ao exemplo do que acontece até mesmo nos Estados Unidos e Nova York, onde a prefeitura de Nova York tomou os cemitérios judaicos para transformar em praças públicas, porque estavam abandonados. Quando hoje em dia alguém enterra o seu ente querido no cemitério da Hevra Kadisha, ele paga uma quitação definitiva, que significa um fundo de manutenção perpétua. Antes do ano 2000, as pessoas faziam um contrato de pagar uma mensalidade por mês para manutenção. R$30, R$36, hoje é R$54. Quem fez quitação definitiva, esse dinheiro é aplicado num fundo, não vou dizer que é um hedge, é um fundo bem protegido, e esse fundo é administrado pela diretoria da Hevra, sob orientação de um comitê de notáveis da comunidade judaica. Muito interessante. Por isso que a Hevra é uma entidade rica. Ela tem um patrimônio aplicado, sob orientação dessas pessoas, que são notáveis, não vou citar os nomes, são as pessoas mais proeminentes do ramo financeiro do Brasil, que orientam a diretoria da Hevra. E esse fundo rende dinheiro, e isso que vai garantir a perpetuidade da manutenção dos cemitérios judaicos. Eu vou tomar a liberdade para dizer para que mais serve esse dinheiro e você pode até explicar um pouco mais. Nem todo mundo na comunidade, nem todo mundo tem os recursos. É claro que isso não é uma coisa, eu quero enterrar de graça. Essas coisas não funcionam em lugar nenhum e na Hevra também não. Mas a Hevra tem um dinheirinho separado para casos sociais devidamente comprovados. Confere? Confere. No falecimento do seu ente querido, sempre é um momento triste. Quem não tem a reserva antecipada, tem que chegar e comprar. Óbvio que é difícil, parece que estamos fazendo um comércio. Você quer um lugar de 14 mil, de 17 mil, de 50 mil, de 100 mil? Puxa, a pessoa se sente até magoada, fora a quitação definitiva e fora as despesas com a Prefeitura de São Paulo. E esses casos sociais, que hoje representam da comunidade judaica 18%, então, imagina, nós temos quase mais do que 15% dos enterros este ano são sociais. Não se pagou um tostão. Nada. A pessoa não paga as despesas de prefeitura, não paga a Matseivá, não paga a campa, não paga nada. Então, se você, Rony, quando faleceu seu ente querido, pagou R$30 mil pela sua escolha do local,
Se todo mundo pagasse, talvez você tenha que pagar 18 mil ou 20 mil. Então, os que podem, pagam pelos que não podem. Okay. Então, a nossa comunidade, a Hevra Kadisha não abandona aqueles pobres. É interessante, eu queria fazer uma observação. Eu trabalho há alguns anos profissionalmente para a Hevra. Tem um pensamento muito interessante, que diz o seguinte: não existe comunidade judaica de verdade se não houver um cemitério judaico. Verdade. O nosso primeiro cemitério, o cemitério Vila Mariana, que você observou muito bem, que já está cheio, foi a primeira demonstração dessa necessidade. Ele era um pedaço do cemitério da prefeitura. Exatamente. E para conseguirmos esse cemitério, na época ele foi inaugurado em 1922. Opa! O terreno foi comprado antes, em 1922, até que a República do Brasil autorizasse isso. Foi muito difícil, porque pelos ideais republicanos não poderia ter um cemitério para um grupo separado. Todos eram iguais. Entendo. Judeus, cristãos, protestantes ou católicos, todos deveriam ter o mesmo tipo de cemitério. E eminentes brasileiros cultos foram contra o cemitério judaico. Mas finalmente, com tanta insistência da comunidade judaica, conseguimos ter um cemitério, melhor falando, um campo santo, o campo da vida, onde os nossos entes queridos estão enterrados. Se eu não estiver enganado, a Hevra é a entidade judaica mais antiga da comunidade? É a segunda mais antiga. A segunda mais antiga? Segunda mais antiga. Ela foi fundada dentro do Grosse Schil, que é onde hoje, na Newton Prado, funciona o TENIAT. Então, é a segunda comunidade, a segunda entidade mais antiga da nossa comunidade judaica. Última pergunta. Já que nós fomos buscar lá 100 anos atrás, praticamente, a fundação do cemitério, o que nós podemos esperar da administração do nosso cemitério da Hevra para o futuro? Em que termo, o que nós estamos pensando? O que é importante para um cemitério existir por muitos anos? É importante porque, além da função, o rito judaico é muito a halachá, a orientação legal judaica para o enterro é completa. A lavagem do corpo, como ele é vestido, como ele é enterrado, esperando a chegada do Mashiach, onde existirá a ressurreição de todos os falecidos. Então eu deixo um apelo aqui, que nós deixamos essa história de cremar, isso é contra os princípios judaicos. Estou aproveitando a entrevista para dar essa minha mensagem. Mas a comunidade judaica pode esperar que permanentemente vai ter um cemitério bonito, limpo, atendendo à legislação brasileira, federal, estadual e municipal, e sendo dirigida por uma diretoria voluntária de 10 diretores. E vejam, o presidente não faz nada sozinho. Além do presidente, tem 9 diretores. E veja só, falando que o número 10, é o Minyan. Os nossos fundadores, quando criaram a entidade judaica, que eu digo máxima, que é a entidade de última caridade, porque quem está enterrado não diz obrigado, ele não sabe que foi cuidado. Então nós temos o Minyan, que é esses 10 diretores, abnegadas pessoas. E eu aproveito a entrevista para deixar a minha casquinha. Por favor. Por que eu me dedico à Hevra Kadisha? Que desde criança parecia que era eu sentia, você comentou de hebraica, ou outras entidades judaicas que eu participei. Sim. Mas a Hevra é uma entidade forte, sólida, onde não existe política. Todos os diretores brigam para ver quem vai trabalhar mais. Então tem diretores que cuidam da parte de engenharia, e eu citei da legislação. As obrigações frente à CETESB são imensas para estarmos de acordo com a lei. E como falamos do passado, esse meu chamado de jovem veio do meu avô, que foi um dos fundadores da Hevra Kadisha. Então eu não tinha como deixar de participar da Hevra Kadisha para honrar a memória do meu falecido avô querido Maurício Zaitz. Muito bem. De abençoada memória. Mauro, muito obrigado pelo seu tempo. Rony, obrigado a você pela oportunidade da entrevista. E
e podem estar certos os nossos membros da comunidade que a Hevra Kadisha não distingue ninguém. Não distinguimos quem é ortodoxo, quem é liberal, quem as opções de cada um. Todos vão se encontrar no mesmo local. Em vida você pode ser liberal, pode ser Chabad, pode ser do Beit Chinuch, mas todos terão seu lugar lá, todos serão acolhidos da mesma forma e com a mesma dignidade. Legal, né? Ter uma entidade dessa importância que tem que cumprir preceitos religiosos e, no entanto, universalista nesse sentido. Perfeito. Muito obrigado. E sucesso para o Mosaico. Muito obrigado. Nós voltamos já já.